Meus irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou para fazer a nossa pré-aula das Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos para o nosso quarto trimestre de 2025, que tem por título Evidências do Arrebatamento ao novo céu, à nova terra. Então, aqui está a nossa lição do nosso quarto trimestre. Já finalizamos o terceiro, que falou das mulheres virtuosas da Bíblia. Aprendemos lições maravilhosas sobre as mulheres virtuosas da Bíblia. Desta feita, agora nós vamos estudar um pouco mais sobre escatologia, falando das evidências do arrebatamento, é o título da nossa lição. E vamos falar na primeira lição sobre sinais que precederão o arrebatamento da igreja. E aí, no decorrer de toda a lição, vem arrebatamento, ressurreição dos mortos, os vivos serão arrebatados, e aí o céu, o destino final dos salvos, falar sobre o tribunal de Cristo, grande tribulação, Armagedon, reino milenial, grande trono branco e o novo céu e a nova terra, que é a última lição a ser estudada nesse trimestre. Quero aqui agradecer a Deus pela sua bondade e misericórdia para conosco, por ter nos concedido mais essa oportunidade de juntos aprendermos da palavra dele e de darmos o privilégio de comentar mais essa lição. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente e toda a diretoria que compõe o nosso ministério. Deus abençoe a nossa EBD, todos os componentes que estão inseridos na nossa diretoria, aqueles que estão empenhados nas leituras diárias, semanalmente e pré-aulas. Aqui vamos esforçar para estar aqui cooperando com os irmãos nas pré-aulas, e nas leituras, se possível. Então, quero desejar um bom estudo a todos nesse quarto trimestre de 2025, professor, superintendente e alunos da Escola Bíblica. Então, vamos para a lição da primeira lição desse trimestre. Mas antes de adentrar, eu queria aconselhar aí os irmãos que leia a apresentação da lição. Isso é muito importante. Leia, porque você vai entender como surgiu a lição, a forma que ela veio até nós. Então, deixo aí o recado. Não esqueça de ler a apresentação da lição. Não irei ler para ganhar tempo aqui. Então, a nossa lição a ser estudada é sinais que precederão o arrebatamento da igreja. Vamos destacar aqui algumas coisas que ocorrerão. É claro que não vamos trabalhar dentro dos pormenores, mas cada um do professor possa estar aprimorando, adentrando com mais profundidade no assunto. O texto áureo da nossa lição vai estar em Mateus, capítulo número 24, e o versículo é o 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. São palavras de Jesus, falando que muitas coisas iam acontecer antes mesmo da sua vinda. Vários sinais aconteceriam, mas ele disse, é mister que isto aconteça, mas tenha em mente que ainda não é o fim dessas coisas, apenas são os sinais que precedem o fim de tudo. Mas a nossa verdade prática está assim: os sinais verdadeiramente mostram que Jesus está voltando. Precisamos estar atentos aos sinais que precedem a vinda do Senhor. A Bíblia, ela relata vários sinais
que ocorreria, que aconteceria nos últimos dias, logo antes da vinda de Jesus. Jesus fala da figueira que ia brotar, e essa figueira seria Israel, e isso já aconteceu em 1948, são um dos sinais, né, que também representa a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então a nossa esperança é essa, aguardar Jesus a qualquer momento. A qualquer momento Jesus há de vir buscar a sua igreja. O texto base para a nossa lição está em Mateus 24, do versículo 1 ao 8. Nós temos o nosso objetivo geral, expor os sinais que precedem o arrebatamento da igreja. E temos 3 objetivos específicos. Primeiro, explicar os métodos utilizados pelos falsos mestres. Então aqui nós vamos, no primeiro tópico, discorrer um pouco sobre o método que os falsos mestres se utilizam para enganar as pessoas. Desculpa. O terceiro, apontar a maneira correta do crente sobreviver espiritualmente ante uma consciência, ante uma sociedade melhor, decaída. Deixa eu só voltar aqui para a gente entender melhor. A leitura não ficou muito boa, né? Apontar a maneira correta do crente ou do cristão sobreviver espiritualmente ante uma sociedade decaída. Então, no segundo tópico, melhor dizendo, nós vamos mostrar alguns conselhos de Paulo a Timóteo, que fala, podemos usar a expressão, alguns métodos que podem ser usados para que possamos sobreviver diante de uma sociedade decaída. E o terceiro, discorrer sobre o declínio espiritual dos últimos tempos. Então nós vamos falar baseado em alguns pontos bíblicos na decadência espiritual das igrejas nos últimos dias em que estamos vivendo. A nossa introdução vai estar assim: sabemos à luz das Escrituras Sagradas que há vários sinais que precederão o arrebatamento. Então, qual é o manual, o instrumento que nós temos para descobrir, para detectarmos acerca dos eventos que ocorreria e que ocorrerão ou que estão ocorrendo acerca que precederia a vinda de Jesus? Então aqui já está claro, é a Bíblia Sagrada, não há outro meio, não há outro manual pelos quais podemos entender e descobrir, e que já falaria às vezes dos sinais naturais e outras coisas que ocorreria, dando assim um entendimento para que possamos compreender e entender que a vinda do Senhor está perto. Então a Bíblia, ela se diferencia de outros livros e de outras literaturas justamente por causa dessa palavra sagrada. Então Bíblia dá a ideia de biblioteca com vários livros. Alguns dos pais da igreja chamavam de biblioteca divina. Então a Bíblia diferencia por isso, ela é sagrada, ela é diferenciada de todos os livros. Mas destacaremos apenas 3 de forma resumida, abordando os pontos principais que nos ajuda a termos uma compreensão dos acontecimentos finais que ocorrerão nos últimos dias, tanto com a igreja como também depois do arrebatamento da mesma. Então nós vamos destacar aqui alguns pontos importantes, usar apenas 3 tópicos, falando de alguns pontos sobre os falsos, como podemos observar sobre os falsos mestres, os valores morais e declínio espiritual. Esses 3 pontos nós vamos abordar aqui. Então nós vamos usar tanto algo que acontecerá antes e depois do arrebatamento. É importante estarmos atentos a isto. Aqui no própria introdução tem várias referências bíblicas que nos ajudará no nosso aprendizagem. Agora vamos adentrar aqui no primeiro tópico, falsos mestres. Agora aqui no primeiro tópico eu quero avisar para os irmãos que o intuito aqui nesse primeiro subtópico, melhor dizendo, é mostrar a sua mensagem ilusória ou a forma que eles usam para iludir as pessoas.
usando aqui, por exemplo, o último dos falsos que aparecerá nos últimos dias após o arrebatamento da igreja. Então, mensagens são ilusórias. A ideia aqui é mostrar que a mensagem desses falsos mestres é ilusória. Qual é a ideia? Iludir as pessoas. Tentar iludir as pessoas o máximo possível. Com o poder da persuasão, com a sua conversa polida, bem penteada, como diz a história, e tentar enganar as pessoas por meio dessas mensagens ilusórias. Então, em várias ocasiões, os judeus já foram desviados do caminho da verdade por falsos profetas e falsos cristos. Então, no decorrer da história de Israel, Israel já foi enganado, desviado da verdade, desviado do verdadeiro caminho. Por meio de quem? De falsos mestres e falsos cristos. Como podemos entender? Por meio das suas mensagens ilusórias, foram iludidos. Então devemos tomar o máximo de cuidado para também não sermos iludidos por falsas pregações, por falsos ensinos e coisas desse tipo. Então, logo após o arrebatamento da igreja, não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Por isso que eu falei para os irmãos, nós vamos tratar de sinais que ocorrerão antes e depois do arrebatamento. Então, esses falsos já existem hoje, tentando iludir as pessoas com seus falsos ensinos. Então, logo após o arrebatamento da igreja, não vai ser diferente. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse, ele vem, por exemplo, com a mensagem ilusória, pregando uma falsa paz. Porque qual é a ideia? O anticristo, o último ditador mundial que conduzirá as nações à perdição. Então ele vem como o último ditador mundial para conduzir as pessoas à perdições. Começará a sua carreira como um pacificador. Então, o que nós precisamos entender aqui é que ele vem, ou começará a sua carreira como um pacificador. Não existe paz aí, é uma falsa paz. Então, a mensagem dele é ilusória. Isso aqui, achei por bem relatar, para termos uma ideia que essas pessoas que vêm antes, eles vêm imbuído pelo espírito do anticristo, já tentando iludir as pessoas nos nossos dias. Então observe que a palavra de Deus vai dizer em Daniel 9:27, que ele fará um acordo de paz com muitos por uma semana. Havia semanas de anos, semanas proféticas. Cada semana ali dita por Daniel equivale a 7 anos. Então ele vai dizer assim, fará uma aliança por uma semana. Só que na metade da semana, Israel quebrará esse pacto, porque Israel descobrirá que ele é um impostor, que ele não tem nada a ver com Cristo, ele é um falso Cristo. Então na metade da semana ele vai ser quebrado essa aliança. Israel vai sair fora. E aí começa um grande desastre em Israel, que haverá os 7 anos de tribulação. Então por aí nós já entendemos que é uma falsa paz. Mas a ideia aqui repito, mostrar que a mensagem dos falsos mestres, o objetivo delas é iludir as pessoas com falsas promessas, com falsos ensinos, coisas que a Bíblia não relata. Então, começará uma grande perseguição ao povo judeu, quando essa aliança for quebrada. Vamos para o segundo tópico, método usado por eles. Então, quais são os métodos usados por esses falsos mestres? Como diz o apóstolo Pedro, aqui na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, ele diz que os falsos mestres introduzirão, de forma dissimulada ou encobertamente. Eles vêm dissimuladamente, de forma encoberta, ensinando as doutrinas, ou as suas heresias, suas falsas doutrinas. Então, eles vêm de forma disfarçadas, se mostrando como pessoas maduras na fé, como pessoas que têm autoconhecimento do assunto. Essa é a ideia. Paulo diz, se um outro vir pregar, ou se alguém pregar um outro evangelho, até mesmo um anjo, ou nós mesmos, ele vai dizer em Gálatas, pregar um evangelho diferente desse que nós já conhecemos, considera um anátema.
Então eles se apresentam como pessoas maduras, como pessoas equilibradas, como alguém que tem autoconhecimento da fé cristã, para tentar enganar as pessoas. E o seu objetivo aqui, é infiltrar dentro das casas, porque na época dos apóstolos, ele já usava essa estratégia. Eles não saíam em público, né? Eles iam de casa em casa e tentando enganar, transtornando famílias inteiras. Essa é a ideia. E, do mesmo modo, em nossos dias, ele se utiliza das mídias sociais. O veículo usado é a internet para adentrar dentro da casa das pessoas. Infelizmente, muita gente tem deixado isso acontecer. Agora, nós como os pastores, é dever, pois, de cada pastor, não é? Chamado por Deus, ensinar a palavra ou combater esses falsos ensinos por meio da palavra, trazendo a interpretação correta da mesma. Então é nosso dever como pastores, como ministros, obreiros, né, combater os falsos mestres, combater seus falsos ensinos usando a palavra, ensinando a palavra corretamente. E o que mais podemos dizer dói na gente são a simplicidade das pessoas, porque ele procura as pessoas mais simples para entrar dentro das suas casas. Às vezes tem aqueles que mal intencionados também, porque o pastor ensina, mas ele não é de acordo com o pastor ensina, fica dando ouvido a esses falsos mestres e vive uma vida, como se diz, fora da vontade de Deus, porque esse povo são desigrejados, não tem compromisso com a igreja, né, com o pastor e imagine com a palavra de Deus. Então, o terceiro ponto aqui é sua mensagem. Qual tipo de mensagem que eles pregam? A mensagem de tais mestres contém 2 elementos principais. Quais são eles? Negar, né? O primeiro ponto, atacar a natureza divina de Cristo. Eles têm aquela ideia de que Cristo não era 100% homem nem 100% Deus, era 50% de cada uma da natureza. Então a primeira coisa que devemos detectar nos falsos mestres é que eles negam a natureza divina de Cristo. Aquela mesma ideia do gnosticismo, que diz que o espírito é bom, mas a carne não presta, é má. Então devemos tomar muito cuidado quando você vê alguém, como se diz, se apresentando como pessoa que tem autoconhecimento, querendo ser o tal. Fique alerta. Fique alerta nos seus ensinamentos, que com certeza as heresias estão bem aí, né, aplicando as suas heresias. Vez por outra, se deparamos com pessoas desta forma. E, infelizmente, tem pessoas que ele não para analisar, não lê a Bíblia, não vai estudar a Bíblia e está sendo ludibriado por essas pessoas e ainda fazendo aplicação em suas pregações. Devemos tomar muito cuidado. A segunda coisa, né, contém 2 elementos. O segundo elemento aqui de suas mensagens. O primeiro é atacar a natureza divina de Cristo. E o segundo é atacar a natureza divina da Bíblia. É o segundo, é essa a ideia, negando a sua inspiração. Então nega. Então quando você vê aquelas pessoas que o intuito é só mostrar coisa, isso aqui não tem na Bíblia, isso aqui é assim, isso aqui é para lá, isso aqui é para cá. Cuidado com esse tipo de pessoa. A Bíblia é a inerrante, é a inefável, né? É a poderosa, é a infalível palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, como já dissemos, ela é inerrante, não contém erro. Pode haver alguns erros de tradução, falha humana, mas da parte de Deus não existe erros. Então, Pedro afirma que estes homens chegarão ao ponto de renegar o soberano Senhor que o resgatou. Então, pessoas que apostataram da fé, negou, isso significa que alguém um dia foi crente fiéis, mas abandonou a sua fé. Isso não significa que tal rejeição seja feita somente por palavras e declarações. Esses falsos mestres apresentam-se como alguém de grande maturidade, como eu falei para os irmãos, e como pessoas de grande conhecimento, né? Eles é esse tipo de pessoa.
apresenta-se como o dono da verdade, o descobridor da roda, o dono da revelação, né? Quando você vê alguém lendo a Bíblia e dizendo, oh, achei uma revelação bem aqui, cuidado que a heresia vai surgir bem aí. Que a Bíblia, ela já foi revelada. Nós precisamos pedir a iluminação do Espírito Santo para que ele possa nos iluminar dentro do texto que já foi revelado, para que possamos entender o que verdadeiramente a Bíblia está querendo dizer. Agora, no segundo tópico, nós vamos falar sobre valores morais, né? Outros valores também espirituais. Destacamos aqui sobre valores morais, mas também adentrando nos valores espirituais e outras coisas. Então, nós temos aqui no primeiro tópico valores morais inversos. Valores morais inversos. E, baseado nesse tópico aqui, vamos destacar 3 conselhos dados por Paulo a Timóteo para que pudesse se livrar dos falsos. Mas vamos observar aqui, os valores morais estão sendo invertidos e corrompidos, até mesmo dentro das igrejas. É fato. 2 Timóteo 3, do 1 a 5. Isso está acontecendo dentro das igrejas, até mesmo dentro das igrejas, os valores morais invertidos. Estamos vivendo muitas depravações nos dias em que estamos vivendo, muitas depravações morais acontecendo, até mesmo como nos dias de Sodoma e Gomorra. Algo horrorizantes que se pudéssemos não veríamos, mas infelizmente estamos presenciando muitas coisas. Sem dúvida essas características começaram a manifestar-se na era apostólica e hoje estão sendo manifestas com mais intensidade. Então, meus irmãos, nos dias em que estamos vivendo, essas coisas têm se multiplicado. Começaram, não é novo, isso é antigo, mas hoje estamos vendo com mais intensidade, sinal da evidência da vinda de Cristo, né? Deixa eu só ajeitar aqui que a bateria deu querendo descarregar. Mas vamos lá. Não se trata apenas de haver mais pessoas no mundo, ou da facilidade que temos ao que se diz respeito, podemos dizer, as notícias serem mais rápidas, tecnologia avançada. O problema o mal está mais profundo e ativo e vai sendo aceito e promovido na sociedade com ousadia cada vez maior. Então aí está o problema, não se trata de haver mais pessoas. O caso do mal está mais intenso hoje, as coisas horrendas estão mais intensas. Não se trata de termos mais pessoas ou a velocidade da tecnologia hoje, né, a facilidade que temos, a rapidez. Não é isso. É porque, além dele estar mais intenso, está sendo aceito com mais, podemos dizer, com mais veemência pelo povo. As pessoas estão aderindo, aceitando o mal em suas casas. Por certo, vivemos em tempos difíceis. Essa é a ideia de 2 Timóteo 3:1. Paulo dá a Timóteo 3 instruções a serem obedecidas, a fim de que seu ministério possa ser eficaz nestes tempos difíceis, as quais destacaremos nos próximos tópicos. Então aqui temos 3 conselhos de Paulo para que o ministério de Timóteo fosse eficaz nesses tempos difíceis. É claro, servindo para nós hoje também. Então, o primeiro conselho de Paulo aqui é fugir dos falsos. Foge-te também destes, 2 Timóteo 3:5. Foge-te também deste. Um cristão fiel não deve ter qualquer relacionamento com as pessoas que Paulo cita no presente texto. Então, leia o texto. Aconselho o irmão, leia o texto aí, quem vai ensinar, o aluno, seja quem for, leia o texto e medite no que está aqui escrito. O cristão não pode ter, um cristão fiel não deve ter qualquer tipo de relacionamento com esse tipo de pessoa que Paulo menciona aí. É importante observar que estas pessoas atuam em guisa da religião. Então, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, eles demonstram ser crentes piedosos e tal, mas nega a verdade. Então, destaca-se como pessoas religiosas, porém rebeldes. Essa é a ideia, porém rebelde. O segundo conselho de Paulo aqui é seguir os verdadeiros.
seguir os verdadeiros ensinos, procurar estar atento aos ensinamentos da palavra de Deus. Paulo agora deixa de lado, né, os falsos ensinadores, mas lembra Timóteo que ele, Paulo, foi um servo fiel de Deus, com o objetivo de ensiná-lo. Então, Paulo agora muda a forma de ensino, né, porque a primeira coisa que Paulo faz é mostrar a Timóteo de como fugir dos falsos mestres, como combater, como vencer, mas agora ele diz para ele, olha, fique sabendo de uma coisa, que eu me prontifiquei, né, ali ensinar tudo quanto você precisava, agora é sua vez de ensinar as outras pessoas. Então essa é a ideia. Então veja, nesses dias difíceis, é importante seguirmos os líderes espirituais, seus ensinamentos sadios e cristocêntricos. Então, nesses últimos dias, precisamos saber quem é os verdadeiros. E seguimos os líderes espirituais com suas mensagens verdadeiras e cristocêntricas. Né? Porque o objetivo do líder que anda na direção de Deus é ensinar o povo a ir para o céu. Então, o procedimento, só voltar aqui, o procedimento ou modo de vida de Paulo corroborava a sua mensagem, estava pronto a defender a verdade, mesmo que isso significasse perder amigos e, no fim, até a própria vida. Então, Paulo era um homem compromissado com a verdade, independentemente de qualquer circunstância. Ele estava pronto a pregar a verdade. Devemos estar pronto a pregar a verdade, ainda que alguém não aceite, né? Que se torne nosso inimigo. Perder amigos é isso. Perder amigos é alguém que dizia ser seu amigo tornar seu inimigo, porque não aceita a verdade. E por último, por fim, perder até a própria vida, mas não abriu mão da verdade. O apóstolo Paulo nos deixa exemplo de fidelidade e humildade. Era um servo, não uma celebridade. Então Paulo deixa aqui exemplos de servo de Deus, humilde, que fazia a obra de Deus com humildade. Então ele era um servo, não uma celebridade. É o que devemos ser. Servos de Deus, não celebridades. Fazer a obra com intensidade. Agora, aqui o terceiro conselho é permanecer na palavra. A única maneira de derrotarmos as artimanhas de Satanás é por meio da palavra de Deus. Então, aqui, o instrumento a ser usado para combatermos os falsos mestres é a palavra. O conselho de Paulo a Timóteo é esse, olha, utilize-se da palavra, viva a palavra, pregue a palavra, ensine a palavra. É isso, precisamos estar andando de acordo com a palavra, ensinando a palavra ao povo. Aqui no terceiro ponto, senão o vídeo vai ficar muito comprido, declínio espiritual, perda dos valores. Isso é sério. A igreja de Esmina, na verdade, era rica. Era rica. Na igreja de Esmina aqui, considerava-se pobre, quando na verdade era rica. Enquanto a de Laodiceia considerava rica, enquanto na verdade era pobre. Olha que coisa interessante. Então, podemos, portanto, observar na igreja de Laodiceia uma indicação do que havia causado o declínio espiritual. E o que seria? Vamos ver? Havia se tornado orgulhosa de seus ministérios e começando a usar parâmetros humanos como método no lugar dos valores espirituais. Então, aí nós observamos valores espirituais investindo. Eles se orgulhavam do que tinha e começaram a usar parâmetros humanos, né, em vez de usar os valores, deixando os valores espirituais de lado. Isso é o perigo de muitas igrejas, muitas pessoas, né, querer usar método humano, esquecer que Deus é quem está no controle de tudo e buscar a Deus uma direção do que verdadeiramente precisa. Segundo ponto, perda da visão espiritual. Então, irmãos, quanto mais perto de Deus chegamos, mais aguçada a nossa visão fica. Agora, quanto mais longe de Deus, mais diminui a nossa visão. Interessante, aqui nós vamos destacar que aquilo que nutrimos pode afetar tanto fisicamente como espiritualmente. Então, o que é que você está nutrindo? Dependendo do que você está nutrindo, espiritualmente você vai perdendo a visão, né?
falando no sentido espiritual, vai perdendo a visão. Então precisamos a cada dia chegar mais perto de Deus para que a nossa visão se amplie mais ainda e possamos enxergar mais longe aquilo que Deus quer mostrar. E o segundo, e o terceiro, perda das vestimentas. Então os cristãos de Laodiceia pensavam estar vestido de forma adequada quando na verdade estava nus. Tá vendo? Então tem gente que infelizmente ele não atenta para isso. Acha que isso é coisa de quadrados, pessoas que, como se diz, que não se evoluíram, essa ideia, mas não é. Às vezes tem gente que ele acha que está bem vestido, quando na verdade está nus. Então a nudez representa uma vida de derrota e humilhação, é isso que representa. Quando você vê uma pessoa que descrente, vestida de qualquer maneira, mostrando a sua nudez, é porque já diz tudo, já representa o que ela está sendo. Representa uma vida de derrota e humilhação. Não é uma vida de humildade, é humilhação espiritual. A igreja de Laodiceia podia adquirir tecidos finos de lã em seus mercados, de maneira que aumentava seus ego, mas isso não era suficiente para suprir suas necessidades. Então eles adquiriam os melhores tecidos, né? Os melhores tecidos a ponto que o seu ego ficava grande, mas isso não era necessário, né? Para que suprisse as suas necessidades. O que Deus exigia deles era outras coisas. Então os irmãos dessa igreja precisavam das vestes brancas de justiça e da graça de Deus. De acordo com Apocalipse 19:8, devemos nos vestir do linho finíssimo, resplandecente e puro, que simboliza os atos de justiça dos santos. Esse o tipo de veste. Vestir-se adequadamente e com modéstia é uma virtude que também faz parte daquele que se prepara para encontrar com Cristo. Então nós temos aqui tanto o lado espiritual como o físico. Então veja, vestir-se adequadamente com modéstia é uma virtude que também faz parte daqueles que aguardam o arrebatamento da igreja. Apocalipse 16:15, escreveu como ladrão, e bem-aventurado aqueles que guardam as suas vestes, para que não andes nu e também não veja as suas vergonhas. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe, boa aula a todos.